Vamos falar um pouquinho hoje da cultura organizacional. Qualquer que seja o local que você vá trabalhar, nos seus primeiros dias de trabalho, mesmo passando por uma integração, conhecendo um pouquinho já da história da empresa, do que ela faz, qual é o produto que ela produz, mesmo após essa integração, ao começar os seus primeiros dias de trabalho, o funcionário ele se depara com uma cultura totalmente diferente, né? Ele se depara com um ambiente de trabalho onde as pessoas já estão trabalhando, aonde já existe ali um comportamento estabelecido, né? E aonde ele precisa se adaptar, né? Ele vai entrar num local aonde o dia a dia já funciona de uma determinada forma, aonde já existe uma crença estabelecida, um formato de se trabalhar, e ele vai se adaptar a esse novo ambiente de trabalho. E mesmo que ele troque de emprego, que ele entre numa outra empresa, num outro estabelecimento, ele vai se deparar novamente com uma outra cultura existente, então nunca uma cultura é igual a outra. E ele precisa estar se adaptando a essa cultura para conseguir trazer resultados positivos para a empresa, né? Esse conceito de cultura, ele surgiu ali na segunda metade do século XX, né? E ele representa um conjunto de valores e crenças que o estabelecimento tem já implementado e que é compartilhado com todos os funcionários que ali trabalham, tá? Com base nas crenças, nos valores já estabelecidos dentro de uma organização, é que as pessoas sabem exatamente o que elas podem estar fazendo ou não, qual comportamento elas podem ter mediante uma situação ou outra. É importante entender a cultura de uma empresa, a cultura que está ali estabelecida, para facilitar o entendimento de como ela funciona e para também antever os comportamentos que podem estar acontecendo ali. Por exemplo, se você entra para trabalhar numa empresa cuja gestão, cuja origem, por exemplo, é de um país, de um outro país, um país asiático, um país coreano, por exemplo, e você tem gestores ali que vieram transferidos, né, por um tempo, momentaneamente, para implementar essa empresa, para instalar a empresa, para dar os primeiros passos na empresa, você tem que lidar diretamente com pessoas que têm hábitos alimentares diferentes, pessoas que têm comportamentos diferentes. Então, o brasileiro, por exemplo, está muito habituado a cumprimentar, a pegar na mão, a abraçar, a realmente dar beijinho no rosto. E, por exemplo, os coreanos já não têm esse hábito. Então, você chegar para entrar numa empresa onde ela é gerenciada por coreanos e chegar com esse tipo de comportamento, de pegar na mão, de cumprimentar, de abraçar, para eles é estranho. Para eles aquilo não é um hábito, né, normal dentro de uma indústria. Então, é importante que, ao ser admitido para trabalhar numa empresa nova, ao passar pelo processo de integração, né, nos seus primeiros dias de trabalho, você observe ali qual é a cultura que está implementada naquela organização, para você poder se adaptar ao local de trabalho ali que você vai estar ali trabalhando ali nos próximos meses, nos próximos anos, né? É necessário você entender para você poder adequar o seu comportamento de acordo com a cultura daquela organização. Qualquer que seja a empresa, pode ser uma empresa pequena, uma empresa que tem ainda um dono, um proprietário, que ele vai lá todo dia, que ele está ali fazendo a gestão ali realmente dessa empresa. Então, por exemplo, uma empresa pequena que tem proprietário, tem dono, normalmente você tem que se adequar à cultura que ele implementa, né? Então, isso é extremamente importante para a sobrevivência desse profissional nesse local e para trazer melhores resultados. Então, vamos ver um pouquinho aí de que tipo de culturas que nós temos aí nas empresas. Existe a cultura do poder, né? É aonde o profissional vai perceber que existe uma liderança de poder e esse líder que está ali fazendo a gestão da empresa, ele realmente gosta de mandar e ele quer ser obedecido. Então, ele impõe a vontade dele para que as coisas aconteçam. E aí, o que pode acontecer numa empresa que essa cultura está muito evidente, essa cultura
está muito latente ali, né? Pode acontecer ali brigas internas, brigas entre equipe, briga entre gestores e subordinados. Então, é uma cultura do poder que hoje existe em menor frequência, no passado ela era muito mais frequente, mas que ainda existe, principalmente em empresas pequenas, empresas onde o proprietário, o dono, o empresário, participa realmente no dia a dia da empresa e está lá todo dia. Então, os funcionários têm que se adequar a um pouco aí ao que ele quer, né? As ordens e as decisões estabelecidas pelo empresário. É a cultura de funções. A cultura de funções, ela costuma ser inflexível e ela tem um alto gasto de tempo na execução das tarefas. Isso é muito comum no órgão público, né? Onde você tem um cargo de operacional, um cargo de gestão, um cargo de diretor e um cargo de secretário e um cargo de prefeito. Então, você tem sim as hierarquias definidas e você tem sim que seguir as recomendações e as diretrizes do seu superior imediato. Então, a sua conduta dentro dessa organização, ela é mediante ao respeito e as regras estabelecidas pelo seu superior imediato. Então, é uma cultura por função. Então, a empresa, ela sobrevive, ela vive ali no seu dia a dia, seguindo as regras, cada um seguindo as regras do seu superior. A cultura de tarefas. Nesse tipo de organização, onde a gente tem uma cultura de tarefas, acompanhar esse ritmo de trabalho, conseguir improvisar e se defender são características básicas para esse profissional. Né? É aquele tipo de empresa que existe um projeto, uma atividade, uma tarefa a ser feita, tá? E tem que ser executado. Então, trabalha assim em prol de realizar essa atividade, essa tarefa. Então, todo o esforço é feito em cima disso e concentrado em cima disso. Então, a questão emocional, a questão que muitas vezes psicológica, ela é deixada um pouquinho de lado e vamos seguir o que tem que ser feito, vamos trabalhar em prol de conseguir finalizar essa tarefa. A cultura de pessoas, né? Aqui nesse tipo de organização, o foco é totalmente nas pessoas, preocupa-se com as pessoas, dá uma atenção às pessoas, uma atenção em valorizar essas pessoas, em reconhecer seus talentos, em incentivar a equipe e progredir, né? Então, é um treinamento constante, é uma evolução constante do profissional. Tá? E é um tipo de perfil que você vê muito em empresas de funcionários novos, de empresários novos, aonde eles compartilham muita ideia, eles compartilham realmente o conhecimento com toda a equipe que está ali, que trabalha junto ali, em prol do mesmo resultado. Existe a cultura da inovação, onde você tem essa cultura implementada, você tem disponibilidade de recursos para investir em inovação, para investir em novas tecnologias, então a empresa realmente investe, né? E ela quer estar sempre à frente, né? Quer estar num patamar melhor do que o concorrente. Então, o seu trabalho, a sua rotina, ela acaba sendo conduzida por meios de inovação. Tá? Se você tem ideias que sejam de inovação, se existem softwares, programas voltados para a inovação, a empresa vê isso com bons olhos e ela até prioriza essas mudanças aí que estão envolvidas com inovação. O Google, né, eles pensam nisso, em inovação, eles têm uma cultura parecida com o que a gente vê numa faculdade, então é um ambiente muito descontraído, onde tem sofás, poltronas, mobiliários mais aconchegantes para você se distrair, para você relaxar. Durante o seu ambiente de trabalho, você pode dar uma parada, uma pausa, ir realmente para um salão de jogos, jogar, relaxar e depois voltar para o seu ambiente de trabalho. Então, é uma cultura que está aí já presente nas novas empresas, principalmente empresas comandadas
por pessoas mais jovens, tá? E independente da cultura, a cultura como que ela se forma dentro de uma empresa? Ela se forma em conjunto com a sua missão, visão e valores. Então, vai ter muito ali na cultura vestígios da sua origem, né? Quem foi os fundadores, quem são os fundadores, né? O que eles fizeram pela empresa, isso vai estar presente na cultura, mas vai estar presente também a missão, visão e valores. E só relembrando um pouquinho de visão, missão e valores, visão, missão e valores são textos elaborados pela empresa e ela monta em cima da história da empresa e da cultura da empresa, né? Visão é onde a empresa quer chegar, é um olhar para o futuro, é onde ela se imagina estar daqui a uns 5, 10 anos. Então, ela realmente estabelece ali aonde ela quer chegar, aonde ela quer ir. Missão é o compromisso da empresa hoje. Qual é o compromisso dela com a sociedade, com o mundo, com as pessoas, né? E os valores é aquilo que norteia ela, né? Os valores é aquilo que ela preza, aquilo que ela acha importante, aquilo que ela vai ter, é aquela conduta, aquela atitude que ela vai ter com seus fornecedores, é a conduta que ela vai ter com seus clientes, é a conduta que ela vai ter com seus funcionários e ela espera que os funcionários tenham esse mesmo tipo de conduta de volta. Então, vamos falar um pouquinho de missão, visão, valores, vamos ver dois exemplos, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui um exemplo de missão aqui, visão e valores, onde a missão está com o seguinte texto. Missão, transportar serviços de qualidade, garantindo satisfação e motivando o nosso cliente. Visão, ser uma empresa referencial em excelência nos serviços e reconhecida nacionalmente no segmento de transporte rodoviário de cargas. Valores, nossa marca é o trabalho sério, que oferece soluções de transporte com compromisso, segurança, respeito e qualidade. Aqui nós temos a missão, visão e valores da Avon. Então, se a gente reparar aqui no texto, ó, visão. Ser a companhia que melhor entende e satisfaz as necessidades de produtos, serviços e autorrealização das mulheres no mundo todo. Então, visão é o futuro. O que ela espera? Ela espera ser a melhor, né? A melhor companhia que entende e satisfaz as necessidades de produtos e serviços e autorrealização das mulheres. Então, está muito claro aqui que ela quer ser a companhia que melhor entende em relação a produtos e serviços e autorrealização e exclusivamente das mulheres. E ela quer ser a melhor do mundo. Aqui ela poderia querer ser a melhor do Brasil. Ela poderia querer estar entre as 10 melhores. Mas não. Aqui a visão dela, o que ela espera no futuro, é ser a companhia que melhor entende. Então ela quer ser a melhor no mundo. Qual é a missão dela, né? A missão dela é ser líder global em beleza, a marca de escolha das mulheres, líder em venda direta, o melhor lugar para se trabalhar, a maior fundação para as mulheres, a empresa mais admirada, tá? E os valores, o que ela preza nos seus funcionários, nos seus clientes, nos seus fornecedores, e os funcionários têm que ter entre si para poder trabalhar ali. Eles têm que ter confiança, respeito, crença, humildade e integridade. E aqui nós temos a missão, visão e valores da BRF. A BRF é uma empresa que foram várias empresas unidas da onde surgiu a BRF. Então, a Sadia, a Perdigão, a Batavo, a Elege, a Quality, a Perdigão e a Patti. Todas essas marcas que nós conhecemos já há alguns anos, hoje elas estão dentro da BRF. Então, elas fazem parte do grupo do BRF. Qual que é a missão da BRF? Participar da vida das pessoas, oferecendo alimentos saborosos, com qualidade e inovação
e a preços acessíveis em escala mundial. Então, dá para perceber aqui na missão deles aqui, que eles hoje vendem em escala mundial, eles hoje vendem os produtos e seus alimentos são saborosos, com qualidade, inovação e possuem um preço acessível. Qual que é a visão? O que ela quer para o futuro? Onde ela quer estar no futuro? Ela quer ser uma das maiores empresas de alimentos do mundo, admirada por suas marcas, porque é um grupo, inovação e resultado, contribuindo para um mundo melhor e sustentável. Quais são os valores que ela preza? Quais são os valores com que ela trata o funcionário, o cliente, o fornecedor? Ela trata os funcionários com integridade. Para ela, integridade é importante em qualquer relação. Foco no consumidor, tá? Respeito pelas pessoas, desenvolvimento das pessoas, alta performance, qualidade e excelência em produtos e processos. Ela tem espírito de inovação, ela tem um desenvolvimento sustentável, ela tem visão global, agilidade local, compromisso com a diversidade e aceitação das diferenças. Então, esses são os valores que a BRF preza e que todo funcionário que trabalha ali tem que trabalhar com esses valores também, né? Com esses princípios, né? Então, assim, para trabalhar lá, ele tem que respeitar as pessoas. Para trabalhar lá, ele tem que ter foco no consumidor, ele tem que ser uma pessoa íntegra. Então, são os valores que são importantes para o BRF. Missão, visão e valores, a empresa, ela define no momento, pode ser atualizado esse texto com o passar dos anos, é necessário atualizar um pouquinho os valores, a missão e a visão. A visão, sempre que ela alcançar aquela visão, que é um sonho, ela pode mudar novamente essa visão, tá? E a missão, visão e valores junto, eles vão contribuir para a formação dessa cultura dessa empresa. Então, uma empresa que preza, por exemplo, respeito às pessoas, provavelmente a cultura dela vai ser uma cultura onde as pessoas trabalhem de forma mais tranquila e você dificilmente vai ver ali um conflito, uma briga, uma ofensa entre os funcionários, tá? Então, implementar uma cultura dentro da empresa, ela é necessária. Implementar uma cultura de forma estratégica é bom, né? Porque se o empresário ele não implementa uma cultura, se ele não pensa nisso de forma estratégica, a cultura vai se instalar por si só. E muitas vezes não é uma cultura assim tão desejável, não seria a melhor cultura. Então é importante que o empresário, que os donos, que os proprietários, os sócios ou gestores, eles implementem uma cultura, né? Que eles moldem essa cultura ela nasce um pouquinho com a empresa e ela seja moldada e melhorada, né? E ela seja uma cultura onde o funcionário, toda a equipe, todos os funcionários consigam ter uma adaptação agradável e consigam desenvolver o seu trabalho. Então, mediante essa cultura instalada dentro da empresa, aí é necessário avaliar de tempos em tempos como que está o clima, né? Porque se a cultura é forte, a cultura é boa, o clima organizacional vai ser bom. Agora, se você tem uma cultura onde o próprio empresário falta com respeito aos funcionários, a pesquisa de clima vai ser péssima. Ninguém vai conseguir sobreviver muito tempo ali por conta da cultura que existe, né? E a cultura, ela se instala, assim como na nossa casa, assim como na casa das pessoas. Quando você vai passar um tempo, 15 dias na casa de um parente, quando você entra lá, você é uma pessoa fora do ninho. A cultura de funcionamento daquela residência, ela já existe. Ali já tem mais ou menos um horário onde o jantar é servido, já existe mais ou menos ali implementada uma rotina de limpeza, de organização, e as pessoas que ali residem já têm alguns hábitos já padronizados, uns já sabem mais ou menos como é o comportamento do outro. Então a cultura já existe. E você é um estranho fora do ninho. Você está entrando ali, ficando 15 dias na casa daquele parente, lá daquele tio, lá daquela tia, e você tem que se adaptar àquela cultura, aquele horário que é servido o jantar.
você tem que se adaptar um pouquinho àquela rotina. E assim acontece na empresa. A cultura da empresa, ela nasce junto com a empresa, ela traz como bagagem o histórico de como a empresa foi formada, ela se inicia ali um pouquinho com a cultura dos donos, né, de como eles conduzem a empresa ali nos primeiros anos. Ela pode ser moldada, ela pode ser melhorada, e a cultura, uma vez instalada ali, implementada, qualquer funcionário novo que entre para trabalhar tem que se adaptar àquela cultura, tá? E se para você perceber se tem algo a melhorar ou não, você pode estar fazendo uma pesquisa de clima, que nós vamos estar falando aí no próximo vídeo. A pesquisa de clima vai mostrar o que está deixando os funcionários mais satisfeitos e o que deixa os funcionários menos insatisfeitos. Só reforço aqui que, se você não cria, se você não molda a cultura da empresa, ela já vai se instalar de forma automática. Então é importante você ter um olhar para a cultura da empresa para que seja um ambiente agradável ali de se trabalhar, tá bom?